ar a nossa websérie Ressignificar. A gente já falou sobre o que é psicanálise, sobre depressão, ansiedade e hoje é um episódio bônus que vai ser sobre terapia para casal. Isso mesmo, Vivi? Isso aí, tava esperado também, né? É verdade, a gente nos cobrando. E aí, cadê esse episódio? Então hoje a gente vai falar de terapia para casal, que é tão bom. Muito bom. Eu já tive a experiência, eu e o Johnny, a gente veio fazer uma sessão, porque eu falei, eu preciso passar por esse processo para poder contar para vocês. O que eu tenho para dizer vale muito a pena. Viu? Mas vamos falar um pouquinho sobre alguns tabus, né, que as pessoas ficam preocupadas. Eu vou procurar terapia para casal, nossa, Erika e o Johnny foram lá porque eles estão com um problema, aí eles estão se divorciando. Não, na verdade, porque eu sempre acredito que a gente tem muito que melhorar, né? Tá bom, mas pode ser melhor? Sim. Por que a gente tem que se contentar com mais ou menos, né? Então, e todo casamento passa por fases, passa por crises. Algumas a gente mesmo consegue dar conta e conversando e sai. E tem algumas crises que a gente não tá dando conta, né? A gente não sabe, porque realmente quem está envolvido é mais difícil de enxergar. Quem está de fora enxerga muito mais e pode te ajudar mais a resolver essa situação. É porque às vezes a gente pensa, nossa, esse problema não vai dar para resolver. Dá sim, né? Sim. Como a Vivi falou, né? Quem está de fora consegue resolver de forma equilibrada, né? E auxiliar nisso, né? E fazer você enxergar coisas que você não está enxergando, porque a gente enxerga no outro, né? É fácil apontar, né? Tipo assim, isso, né? O marido, Johnny, né? você não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, mas e a gente se olhar também, né? Isso, e daí dá esse sincretismo, né? Entre a minha dificuldade e a dificuldade dele. Então precisa as minhas mudanças estarem de acordo com as mudanças dele. Então é uma engrenagem que precisa ser trabalhado. Porque as mudanças não acontecem também do dia pra noite, né? Precisa de muita paciência numa terapia de casal com o outro, entender as limitações um do outro, mas sempre dá certo. E quais são assim, as maiores dificuldades e que levam ao divórcio dentro do casamento? Quais são as crises que você... As maiores causas do As divórcio? maiores causas, Olha, a primeira filhos pequenos, né? É a fase do ciclo de vida de um adulto onde mais ocorre divórcio, porque a mãe acaba se apegando demais a essa criança, a função materna dela fica muito aguçada e ela vai perdendo um pouco aquela questão da outra função, que eu já falei para vocês, né, das funções que a gente exerce. E a minha função de esposa, de mulher, né, do romantismo, do cuidado, a gente vai deixando um pouco de lado. Só que essa criança vai crescendo e essa mãe continua em função dessa criança. E, às vezes o pai também fica muito, né, em função da criança, família, e o casal vai ficando com um relacionamento mais distante. Então essa criança dorme na cama, o pai dorme lá na cama da criança, é tudo em função. Aí nisso o pai vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais longe dessa família e acaba se entregando para trabalhar demais ou coisas assim, né? Entra no desequilíbrio. Então o filho pequeno pode ser uma fase que pode levar ao divórcio por ter esse distanciamento. E quais são as outras causas? A questão financeira é uma questão que há muito desentendimento. Principalmente, claro, que quando o homem passa por uma crise, a empresa falha, ou há algum desemprego, o homem não sabe muito lidar com essas perdas, porque a autoestima masculina está muito ligada a isso. Então, e assim como a da mulher está ligada na questão da aparência, então o homem ele se sente homem, ele se sente atraente se ele está pagando, né? Mostrando seu cartão de crédito. Então quando ele não consegue, ele se sente insuficiente. Então ele pode realmente entrar numa depressão. A esposa às vezes não entende a depressão masculina, né? Esse homem não sai do sofá, ou ele é preguiçoso, não traz nada para casa. Então começa bastante conflitos aí, né? Ela acaba gastando demais, porque às vezes ela ganha mais. Aí começa o desequilíbrio, as contendas, que pode levar ao divórcio, a crise financeira. A crise financeira e o machismo, né? Ainda na nossa cultura é muito forte. Ainda aquela questão de que eu posso sair com mulherada, né?
trair, não respeitar a esposa. A mulher também trai, né, na nossa cultura, mas não é tanto quanto a masculina, porque a mulher ela trai quando ela se sente, normalmente, quando ela se sente carente, quando ela tá assim, o casamento, né, não tá suprindo emocionalmente ela, que também não justifica, né, mas o homem ele não precisa ter uma relação amorosa com a pessoa. Ele pode trair por trair, apenas pela questão sexual. Isso em homens que têm essa cultura machista. Não são todos os homens assim, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Tem muitos homens que respeitam as esposas, mas tem uma faixa ali de homens, né, um setor ali que vem culturalmente. Normalmente esse tipo de homem já é filhos de homens que também já faziam assim com a mãe dele, que é uma cultura, né? E como que o casal pode evitar isso? Como que eles podem encontrar essa harmonia, encontrar o equilíbrio dentro do casamento? O segredo de todo casamento bem sucedido é o respeito, né? Então assim, eu não posso fazer pro outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Porque normalmente esses homens machistas não aceitam também ser traídos, né? Eles traem, mas não aceitam a traição. Mas assim, não só nessa questão, em tudo, eu não vou gritar com o outro se eu não gosto que grite comigo, né? Então, em todos os sentidos, é o respeito. A segunda coisa é o diálogo, mas quando a gente fala em diálogo, é realmente falar e chegar num consenso, porque só falar por falar, ficar o dia inteiro, ninguém me escuta nessa casa, porque só reclamar, isso não é diálogo, né? Não. Já é comprovado que as pessoas que murmuram, elas não são levadas a sério. Então ninguém respeita. O filho não respeita, o marido não respeita, a esposa, ninguém. Interessante. Então, é porque acaba sendo uma pessoa negativa, pesada. Ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer ouvir. E por mais que às vezes ela tenha razão nesse reclamar, mas ninguém está ouvindo. Então não é uma boa estratégia. A melhor estratégia é aquela: vem aqui, nós precisamos conversar sobre essa flor. Né? E de cabeça fria, né? E de cabeça fria sempre, né? E talvez não chegue no consenso já na primeira conversa. Às vezes sim, às vezes não. É um processo. É um processo, mas a gente vai precisar aprender a falar. E aprender a falar e falar o que eu estou sentindo e não te acusar. Né? Que a gente tem mania de falar, você faz isso, você sempre isso. Não, né? Eu me sinto assim, né, com relação a isso. Eu tenho me percebido que nossa relação tá assim. Então, falar do que você sente e não acusar o outro. Ser sincera do teu sentimento. Isso. E quanto mais você mostrar como você tá se sentindo, mais o outro vai ouvir com empatia. E quanto mais você acusar que o outro tá fazendo tudo errado e você só é a vítima, mais o outro vai entrar numa defensiva e não vai... É importante falar, mas também é importante ouvir, né? Sim, a escuta é extremamente importante. Não interromper, né? Ouvir com o olhar do outro, né? Por que será que a Érica está falando isso? Por que ela pensa assim? Né? Por que ela interpretou dessa forma? Isso, se pôr no lugar. Até porque assim, a gente vem de famílias diferentes, de costumes diferentes, e aí é claro que isso conflita, né? Então no início do casamento tem essa dificuldade, né? E também assim, às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você, né? Então às vezes eu posso falar uma coisa meio não muito bem colocado, bem argumentado, e eu achando que você já tá entendendo, né? E você de repente não fez aquilo que eu pedi ou alguma coisa assim, e fala, mas também, olha só, né? Mas de repente a pessoa não entendeu, né? E nem tem costume, por exemplo, lá em casa. Uma coisa assim, é tão bobinha que eu falo, mas era uma cultura na casa do Johnny e na minha era outra. Na minha casa, a gente sempre costumava usar uma faca para cada doce ou margarina ou manteiga. Então, tipo, a minha mãe sempre deixava essa faca é da manteiga, essa faca é do doce, essa faca é da margarina. E nunca misturava. E na casa do Johnny, não, eles não tinham problema de misturar, né? Aí no início do casamento eu olhava, meu Deus, mas como que ele mistura tudo isso? E pra ele, assim, por que uma faca pra cada coisa, né? Então, olha assim, só. E aí teve uma conversa, tipo assim, Johnny, eu não gosto de misturar as coisas porque mistura o sabor. Eu falei, mas não tem problema, vai tudo pro mesmo lugar, né? Mas o que foi importante? Realmente ter esse diálogo. Ter esse diálogo. E isso me fez lembrar uma coisa, o Johnny é de origem alemã. O alemão come cuca com linguiça. O alemão come pão com margarina e chimia, né?
O geleia. Então, assim, as culturas também, das culturas étnicas que a gente influenciam muito no casamento, né? Então vocês vejam a cultura nipônica, que é a sua, como a cultura alemã, né, no Johnny? Então, não tem, a gente não tá desassociado disso. Sempre vai ter os choques, mas vem da família, né, esses comportamentos. Tem que sempre conversar, trabalhar, abrir mão. Então, outra coisa que foram duas coisas, né? O respeito, o diálogo e abrir mão. Temos que abrir mão. Nesse negócio, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se ela me ama, não funciona assim. Não é bem assim, né? Não. A gente tem que ter harmonia em tudo, né? Sim, tem que aprender a ceder. Se eu cedo, se o outro cede, vai dar certo. Né? Não pode só um estar sempre cedendo. E assim, Vivi, nessa cultura moderna agora, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas que eu e o Johnny já vai fazer 12 anos que a gente é casado. E muitos me perguntam, mas como, né? Assim, com a mesma pessoa. Eu sei de casamentos que já estão há muito tempo juntos. E eu posso dizer, sim, que a gente é muito feliz até agora. E você tem mais tempo de casado. Então, o que a gente tem pra dizer é que sim, é possível você ser feliz com a mesma pessoa, né? Sim. Tem uma crônica do Arnaldo Jabor que ele fala assim, que eu já me divorciei várias vezes. E já recasei várias vezes. Aí eu fui ler a crônica, mas é com a mesma mulher, né? E ele fala assim, como é engraçado que às vezes depois que separa, que a mulher vai procurar cirurgia plástica, que ela vai procurar emagrecer porque ela não procurou antes, pra né? Ficar bonita pro marido, né? Exatamente. E ele, depois que separa, que vai fazer uma terapia pra ficar melhor pra uma próxima namorada. Porque ele não fez a terapia pra ser um bom marido antes. Verdade. Então ele fala que a cada crise que eles tiveram, ele teve esse divórcio que é no sentido de recomeçar, né? Fazer diferente pra ela, porque ela merece. Né? E ele merece também o meu esforço em melhorar. Então, porque se eu tô sendo um xarope, né, uma mulher esposa xarope, por que eu vou ficar sendo xarope pro resto da vida e desrespeitá-lo? Porque eu não posso melhorar as necessidades dele e ser feliz. Então sempre tem recomeço, sempre tem como melhorar. E sim, é muito possível a gente ser feliz com a mesma pessoa por muitos tempos, né? A gente sempre fala assim, eu quero ser aquele velhinho que anda na praia de mão dada, né? Com a esposa ainda, né? Na praça. E é tão lindo de a gente ver cenas assim. E é só, não precisa ser descartável, é só consertar que dá certo. E só pra encerrar, assim, eu gosto de deixar essa imagem que um casamento, ele é como aquela bicicleta que dois pedalam. Sabe? Não tem um nome aquela bicicleta, mas eu não lembro agora. Os dois pedalam juntos, porque se só um pedala, sobrecarrega esse que está pedalando. E se nenhum pedala, daqui a pouco ela vai cair, essa bicicleta. Agora, quando os dois se esforçam, fica leve, tem uma sincronia nesse, sabe? Então, se os dois se esforçam para o casamento, eu esforço para atender as tuas necessidades, você se esforça para atender as minhas, dá certo, é leve, não pesa pra ninguém, aí funciona. Dá tudo certo. Vivi, e como é que funciona essa terapia de casal? Você pode explicar? Eu já tive essa experiência, posso dizer que sim, é muito legal, mas para as pessoas terem uma noção, como é que funciona? Chega aqui, tem que falar, como é que é? Os homens eles têm um pouco mais de resistência para trazer, mas quando eles vêm a primeira vez, eles amam, dificilmente não volta, né? Um homem, depois que ele vem, porque a maioria dos homens tem dificuldade de abrir as questões emocionais e falar de emoções. A mulher tem facilidade com isso. Então o que a gente faz? Para ajudar, a gente sempre traz técnicas para ajudar a expressar, né? Dinâmica. Então tem sessões que só os dois falam, às vezes eu intervenho, mas é sempre muito dinâmico para ajudar o casal a perceber e a se perceber, né? Então é super tranquilo, não precisa se preocupar, tipo, nossa, eu tenho que vir com o texto pronto, não, tem que vir assim, ó. Ou a gente vai brigar na frente dela, que vergonha, mas aqui é o lugar de brigar, né? Melhor brigar aqui, que tá em quatro paredes, do que lá em casa, na frente dos filhos, já tá acostumado. Já. Legal, e Vivi, também outra coisa bacana pra gente compartilhar com o pessoal, que você tá montando agora uma palestra para casais. Em breve você vai estar divulgando nas suas redes sociais, né? Exatamente, nós estamos organizando aí.
E o assunto vai ser comunicação efetiva no casamento. Como esse é um dos maiores problemas, que é a comunicação, que às vezes a mulher fala demais, o homem fala de menos, eles não estão se entendendo. Então a gente vai trabalhar a comunicação efetiva. Que legal, então ó, só seguir a Vivi aí nas redes sociais, que ela já vai estar divulgando daqui a uns dias. Passa qual que é o seu endereço do Instagram, Vivi? É psicanalista Viviane Bley. Então, ó, vou deixar aqui o arroba aqui embaixo. E tem também o seu blog, né? Pra quem quiser também fazer devocionais, né? Isso. O seu blog é muito bacana, né? Com essas palavras, porções diárias. Né? Porção diária, devocionais, né? São devocionais temáticos, já tem para 365 dias, para 12 meses. Você faz cada mês um tema. Tem ali sempre uma reflexão e um texto bíblico também, né? Da nossa espiritualidade. Então tem também na área das emoções, na área da família, na área da comunicação, sobre a língua, tem vários temas lá, só entrar lá. Mês passado foi sobre ansiedade. Estava fazendo, né? Pessoa aqui que tá aprendendo a lidar com ansiedade. Então, ó, a Vivi tá presente nas redes sociais, com o blog, tá tudo aqui embaixo na descrição para vocês acompanharem. E para quem quiser agendar, né, uma terapia com o marido, com a mulher, só entrar em contato via WhatsApp também, né, Vivi? Vai estar também o número do WhatsApp ali, né? Embaixo na descrição. Só para acessar aqui. Então, ó, o que eu tenho pra dizer, gente, venham, que é muito bom. Eu já faço as sessões individuais com a Vivi, vim essa última com o Johnny. Curtiu, Johnny? Sim. Balança aí, sim? Então, ó, tá aprovado e eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom pra você, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, a gente vai amar interagir com você. Beijo e até a próxima. Tchau!